Meus amigos, muito bom dia para vocês. A gente, durante nosso programa, a gente vai sempre absorvendo as informações, do dia a dia, do que acontece em São Vicente, o que acontece no estado de Pernambuco, no Brasil, no mundo, e com um olhar muito clínico, né? Tentando ser ao máximo, ter uma visão de imparcialidade, mas ser duro, sim, em nossos comentários. E essa semana a gente começou a absorver as muitas informações da mídia nacional, da mídia estadual, da mídia local, todo mundo reverberando o que estava acontecendo, o que aconteceu com a questão da saúde, com a questão da saúde do presidente Lula, né? Com a questão da saúde do presidente Lula. Dito isto, a gente começa a observar, começamos a observar durante a semana um movimento do famigerado mercado. Um movimento do famigerado mercado. Eu fiz um comentário aqui sobre o mercado um dia desse e deixar bem claro para vocês que o mercado é formado de pessoas. Essas pessoas é que predominam dentro dos processos de avaliação mercadológico, financeiro e de especulação. Principalmente aqueles que fazem o mercado de especulação. O que é o mercado de especulação? Não produz nada. Quando eu vejo que tá bom, né, eu inflamo mais ainda para ter mais lucros, né? Quando eu vejo que tá ruim para os meus lucros, eu inflamo alguma coisa para reter lucros e lucros e lucros, lucros abusivos, lucros selvagens, que não produz nada para o país. Então, pasmem o que eu vou falar agora. Eu fiquei horrorizado com o processo de urubologia do mercado financeiro e até numa questão selvagem, quando o presidente Lula, né, teve aquela questão da hemorragia ultracraniana e teve que fazer um procedimento às pressas, já está bem, e de repente o mercado baixou o dólar, a cotação do dólar. Começou a ter um otimismo. Eu disse que esse otimismo é de quê? O que está acontecendo? Que isso só vem a ratificar o que eu tinha falado no meu comentário anterior, que esse mercado que está aí é um mercado hipócrita, selvagem, não se preocupa com os pobres, mas só está se preocupando em ganhar dinheiro. Só se está preocupando em fazer especulação. E quanto mais pior a nação, quanto mais pior o Brasil está, melhor para eles. Isso aí se concretizou essa semana. Esses caras começaram a apostar que o Lula ia ficar uma pessoa sem condições mais de tocar o país. Ou até na morte do próprio presidente. Esses caras estavam pensando nisso. É impressionante como esse tal mercado, que é feito de pessoas, chegou ao nível de selvageria, de barbárie, até as piores nações, né, que têm as suas administrações perversas e muito ruins, fazem o que fizeram essa semana. Do nada, né? As cotações de dólar, coisa e tal, tudo começou a voltar ao equilíbrio, 5,80, 5,70. Eu disse, o que foi que houve? E eu disse, espera aí, será que estão apostando, né? Será que estão apostando nesse exercício bizarro, né? Como eu acabei de falar, de urubologia, né? O mercado tem alta com notícias de o mercado teve alta quando soube da segunda cirurgia de Lula e caiu quando aconteceu o quê? Quando Lula se mostrou num vídeo ainda ontem, bem conversando com as pessoas. Que é isso? E ainda atrelado e bem pacificado, harmonizado ainda, né, com um grande torcedor, que é o atual Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central. Eu faço as palavras, né, eu replico as palavras de João Filho, que é um repórter do Intercept Brasil, que ele disse o seguinte: a tal Faria Lima, eu falei sobre essa tal Faria Lima, e parece que as coisas que nós nos antecipamos a falar, elas vão acontecendo. Ela lança a Bet, ou seja, Bet Jogos, né, para apostar na morte do presidente Lula. Manchetou o cinto humorístico sensacionalista. O lançamento da Bet é mentira. Mas a aposta da Faria Lima na morte de Lula é uma verdade absoluta. Depois de passar as duas últimas semanas, semanas abanando o rabinho ultraliberalismo lá pro Milei,
Porque ele pegou, colocou a inflação de 70, 80, 40 para 5%, né? Em detrimento de um povo que está passando fome, que não pode mais nem comprar 1 quilo de carne. Em detrimento que você sabia que hoje as faculdades, aqueles que apoiavam o Milei, aumentam mensalmente. Até aqueles brasileiros que estavam lá fazendo curso de medicina estão todos voltando. Então, em detrimento dos ricos, então aqui eu vou acabar aqui com a ação social daqueles que mais precisam e vamos aqui estabilizar aqui. A inflação é zero. Mas tem do meu lado direito, do meu lado esquerdo e na frente, tem pessoas passando fome. Que tipo de economia é essa? Só para beneficiar aqueles que têm mais. Mesmo sabendo que os procedimentos cirúrgicos pelos quais ele passou, o presidente Lula, eram de baixo risco, diz o repórter João Filho, né? E que em breve ele voltaria ao normal, que era uma coisa simples, né? Os médicos tinham dito isso para o expediente em Brasília. Os agentes do mercado foi o que fizeram, da tal Faria Lima, não pensaram diferente 2 vezes. Antes de colocar um preço na vida do presidente, passaram a especular cenário, sabe de quê? Da morte do presidente Lula. Foi isso que esses urubus, né? Esses selvagens, né? Essas pessoas que de humanos não tem nada, mas de selvageria. E eu pergunto, esses caras que fazem essa especulação, eles devem ter família, devem ter pai, devem ter mãe, devem ter filhos, devem ter esposas, devem ter um núcleo social, né? Então, peraí, quer dizer que eles apostam também na morte dos seus parentes para também se dar bem na especulação? É assim que eles fazem, no mínimo. Isso é uma questão de solidariedade humana. Mas esses caras que estão aí são todos cristãos e defendem a família. Esses caras que apostam na morte do outro no momento que o cara está no hospital fazendo procedimento cirúrgico, e porque se o cara não se der muito bem no procedimento cirúrgico, eles vão ganhar mais dinheiro e vão fazer mais especulação, então vamos apostar, né, no falecimento do cara. É isso que eles fazem. Será que eles fazem isso com a família? Será que eles se tiverem alguma família? Porque, eu repito, o mercado são feitos de pessoas. E desse tipo de pessoas que estão adorando, querer que o Brasil... Queriam sim que o Brasil estivesse em recessão. Queriam sim que o Brasil não estivesse gerando empregos. Queriam sim que o Brasil não estivesse gerando investimentos. E estão apostando só na especulação. Parte desse otimismo se deve à possibilidade do vice-presidente, né, comandar o país e as negociações em torno do pacote de gastos com o Congresso. A visão é de que Alckmin faria um governo mais parecido com o de Temer. Eles aí já apostam no rompimento entre o presidente e o vice, gerando já discórdia, né? São os arautos da discórdia. Mais assertivo na organização das contas públicas e mais preocupados em entregar o mandato com controle da dívida pública, disse abertamente, sabe quem? O Gustavo Cruz, estrategista do RB Investimentos. O cara já estava lá, porque se o presidente não puder mais, a gente vai fazer diferente. Esses caras só apostam neles. Ninguém está dizendo, olha, a gente vai aqui, estamos até preocupados, a gente quer que mais pessoas que estejam fora das camadas sociais tenham inclusão social, tenham geração de emprego, temos que o produtor, que o comerciante gere mais empregos, que a gente tenha mais condições, que o Brasil cresça. É um absurdo o que aconteceu durante essa semana. Como se vê, os grandes agentes financeiros, não fazem a mínima a questão de esconder o otimismo com o cenário futuro sem o presidente Lula. Mas parece que eles foram frustrados por vocês, né? Eles foram frustrados, sim. Não é só o mercado financeiro que sonha com o Lula morto, né? Lembremos que no governo Bolsonaro também planejou matá-lo, né? A gente vê aí os atentados golpistas, né? E se fosse bem sucedido, até o Alckmin também ia morrer também, não é? E seria a grande festa da Faria Lima. Essa é a Faria Lima. Me diga se algum dia a Faria Lima está preocupado, né, com o processo das pessoas que estavam passando fome quando estava no governo Bolsonaro. As pessoas comendo osso, atrás de osso, em carros frigoríficos. Ou que as pessoas não tinham, muitas vezes estão passando dificuldades. Ou que estão preocupados em gerar mais emprego para as pessoas. De jeito nenhum. Não é à toa que, segundo a pesquisa Quest, 80%, quase 90% do mercado votava em Bolsonaro e 90% hoje não gostam de Lula. Mas que bom que esse mercado selvagem, perverso, não gosta do Lula. Sabe por quê? Porque o presidente atual e as políticas atuais preservam as camadas sociais. A opinião desses caras, e sem coração, que é o tal Faria Lima, que eles nem tem cara e nem tem coração desse mercado, é historicamente usada como meio para chantagear governos
Eles chantageiam governos há muito tempo, manipulam as opiniões públicas e, por enquanto, a opinião da Faria Lima é quase diametralmente oposta à da população. Enquanto a Faria Lima quer ganhar muito dinheiro e quer viver de especulação, a população que se dane, a população que sofra. Eles não estão preocupados com o povo. Eles estão preocupados com o pai de família, né, com a mãe de família, com o pequeno produtor, o pequeno empreendedor, que quer juros menores, para o quê? Para que possa pedir mais financiamento, para que possa aumentar os seus negócios. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em ganhar mais. Apesar disso, eles estão frustrados. Estão super frustrados. Que apesar de o governo ter colocado a faca em seu pescoço, Lula chega à metade do mandato com uma boa avaliação de 52% dos brasileiros que aprovam o seu governo, contra 47% que desaprovam, que é o mesmo percentual que não absorvem o governo. Não há grande folga, é verdade, mas se eles seriam suficientes para garantir uma reeleição em 2026. E aqui, a gente também vai deixar bem claro, a pesquisa também avaliou a pesquisa da performance do ministro Haddad. E é diferencial, é como se o ministro Haddad não fosse uma pessoa indicada do presidente Lula. Ele é mais ou menos, a gente gosta dele, né? 47% do mercado, 60%. É uma coisa esquisita, né? É claro que ainda é muito cedo para qualquer previsão política, eu não estou fazendo nem isso agora, né? Mas o que eu deixo bem claro, é que independente se fosse Lula, se fosse Bolsonaro que estivesse no poder, se fosse Geraldo Alckmin, se fosse Michel Temer, se fosse Fernando Henrique, qualquer um que estivesse no poder, um mercado, esses tal da Faria Lima, esse mercado que são feitos de pessoas de capital especulativo, está lá avaliando que o cara morra para se dar bem, morra para ter mais juros, para ganhar mais dinheiro, né? Morra para que no processo especulativo eles tenham a ganância deles, subam mais. O desejo de ser mais rico, o desejo de ser mais poderoso é com a morte do meu ente que está, o amigo, ou mesmo que seja o inimigo que está do lado da direita, da esquerda, na frente. Não gosto dele, então vamos matá-lo, porque aí a gente ganha mais dinheiro. É isso. É isso. Vamos agora pensar. Esqueçam que quem está na presidência é o presidente Lula. Você queria que uma outra pessoa que você quisesse que estivesse na presidência, né? Que não estivesse indo junto a esse mercado, né? Que não estivesse de acordo com o mercado, mas estivesse preocupado com as pessoas, e você tivesse um procedimento médico e o mercado estivesse apostando que você ia partir, que você ia falecer. Analise friamente. Isso é a mesma coisa de você, né, tem um parente seu no hospital e você começar a pensar, olha, se ele partir eu vou me dar bem. E começa a apostar que ele vai embora mais cedo. Não, isso é desumano. Isso não tem nada de cristão, se vocês que se dizem cristãos. Se vocês dizem que protegem a família, cristã, que família é essa? Onde é que Jesus está dizendo, olha, eu quero que meus inimigos morram para eu me dar bem? Onde é que está dizendo isso? A não ser que vocês estejam lendo uma Bíblia bambrosiana, ao contrário, de trás para frente. Essa é a minha indignação. E aí deixou bem claro o seguinte. Algumas pessoas disseram para mim, olha, e agora? O dólar está subindo demais. O dólar está subindo por quê? Essa é a grande pergunta. Porque simplesmente a Faria Lima não gosta e os especuladores não gostam do presidente atual. Porque ele protege, ele cria um bolsão de proteção aos mais pobres e àqueles que precisam mais. Quando se fala que a redução da fome no Brasil caiu, quando se fala que a redução do desemprego caiu, isso é a mesma coisa que matá-los de fato. A Faria Lima não gosta disso. Os especuladores odeiam isso. E agora harmonizado né, com aquele que joga contra a nação 24 horas, que é o presidente do Banco Central, o Campos Neto, aumentou a taxa de juros. Eles deram um tiro no pé, que até os grandes industriais, os grandes comerciantes, os empreendedores brasileiros, espera aí já é demais. Por que é que vocês estão aumentando a taxa de juros? Cada 1% que aumenta na taxa de juros aumenta uma fortuna da dívida pública brasileira, da dívida pública internacional, porque são cotados em dólar.
Então é isso que esses caras estão apostando na recessão. Eles querem recessão para o país, sabe por quê? Porque com recessão, os especuladores da Faria Lima, esses que são feitos de pessoas, que eu acho que tem pessoas, e eu tenho certeza que são pessoas humanas, que se dizem humanas, porque eu acho que são desumanos, né? Que estão vivendo da valia de juros, de juros e de juros. Para vocês que não sabem, juros também é condenado pela Bíblia. Você que empresta dinheiro à usura também é condenado. Ou vocês não sabiam disso? Vocês que se dizem protetores da família brasileira. Então não interessa quem esteja no poder. O que estão fazendo é contra o país. O que estão fazendo é contra o país. E se o país vai mal, não só vai mal quem votou no presidente atual ou votou no outro presidente. Vai mal todo mundo. Então não é esse caminho, não. Esse é o caminho perverso e deixou muito claro que esse pessoal fazem isso que vocês estão vendo agora. Apostaram, né, que o presidente ficaria uma pessoa vegetativa, não teria mais condições de governar o país. Erraram. Não, ele vai partir um dia, mas não é como vocês querem. Não é como vocês querem. Eu acho que qualquer mercado financeiro do mundo, ele sente-se bem em um país estar avançando economicamente. Ele sente-se bem e que um país produz economicamente, porque aí haverá uma divisão de receitas, onde as diferenças sociais ficam equalitativas. As diferenças sociais diminuem. E aí um país é próspero quando todos estão vivendo na prosperidade. Um país não só é próspero quando uma camada vive bem e a outra perde, e a outra está pobre e ficando empobrecida a cada dia. Um país vive bem, onde você investe na educação e os filhos seus que eram de pais pobres começam a ascender economicamente. É assim que funciona um grande país. Em qualquer lugar do mundo, um mercado financeiro aposta para que o país vá bem. E não o que fizeram essa semana. Uma vergonha, mas testifica claramente e evidencia as provas que esse mercado Faria Lima é um mercado selvagem.